Quando eu estou nesse endereço, eu pretendo chegar no fim. Só que o fim dessa mensagem, que é exatamente o seu cumprimento, está na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse evangelho, que é a mensagem que eu endereço, ele só é completo quando nós olhamos na pessoa de Jesus. Eu quero ler, eu vou fazer uma ilustração para os irmãos entenderem. Não vou chamar ninguém, porque o que eu vou precisar ilustrar, todos eles são muito fortes, eu não tenho força para aguentar. Amém? Se deixasse aqui o Tomás, uma criança, eu ia ilustrar, tá vendo? Mas eu quero ler Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 7, para a gente começar a entender esse caminho. Lucas 15, que é o texto muito conhecido da trilogia, né? Temos lá 3 parábolas, né? A trilogia que se perde um. Só se perde um nesse capítulo. É impressionante. Só se perde um. Né? Vocês vão lembrar a dracma, a ovelha e o filho. Então a trilogia do um. Né? Eu gosto desse. Mas vamos ler uma delas. Que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo quanto? Uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus. Aqui eu quero que você preste bastante atenção comigo. Quando ela acha a ovelha, coloca ele aonde? Volta um pouco. Coloca a ovelha onde? Nos ombros. E cheio de júbilo, ou seja, com alegria. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de. Para você entender o que o Jesus é o caminho, deixa eu fazer uma ilustração. Imagine que aquela almofada amarela que está aqui, aquela almofadinha, é a ovelha. O que acontece? Quando a ovelha se perderam, ou quando a ovelha se perdeu, ela se perdeu no deserto. E quando o dono precisava procurar a ovelha, ela não saberia onde é que a ovelha estava. A ovelha tem uma característica que quando ela vai andando, ela vai deixando os seus passos. Então, para encontrar a ovelha, olha o que o Senhor fez. Ele começou a seguir os passos da ovelha, e ele encontra essa ovelha, e a coloca no ombro. Quando ele coloca a ovelha no ombro, os pés estão aqui para frente e a cabeça está atrás. Até aqui você entendeu? E ele então volta, vem andando com a ovelha até chegar ao seu determinado lugar. E aqui é onde mora talvez o centro dessa mensagem. Quando ele carrega a ovelha, quando ele está trazendo a ovelha não está vendo mais o espaço dele. A ovelha agora está vendo o espaço do quem? De Jesus. Então a ovelha não está vendo mais o caminho dele, agora está vendo o caminho de. Então, se nós entendemos isso, nós começamos a perceber que a ovelha perdida, ela não segue mais os seus passos quando ela é encontrada a Cristo. Ela agora caminha apenas olhando nos passos de quem a encontrou. E a ovelha perdida não começa mais a enxergar os passos dela, porque ela só viu os passos quando ela foi. Mas na hora que lhe trouxeram, ela agora está no ombro. A cabeça dele está atrás e os pés estão na frente. E ela não está vendo onde é que ela está pisando. Ela só está enxergando apenas os passos do seu mestre. E aqui, nós começamos a perceber que eu quero dizer para você,
Você é a coisa mais importante que Jesus tem nessa vida. Você é a coisa mais importante que Jesus tem nessa. Por isso é que Ele foi atrás de você. Por isso é que Ele foi atrás de mim. Porque o mais precioso que Ele tem é exatamente a ovelha perdida. Só que essa ovelha, quando ela é resgatada, ela não anda mais nos seus passos, porque ela não enxerga mais o seu caminho. Ela agora começa a enxergar apenas os caminhos de quem está o levando. Então, quando esse Senhor te encontrou, você precisa agora não enxergar mais os seus caminhos, mas enxergar o caminho de quem está te levando. Porque agora quem está andando não é você, é Ele que está te andando. Está andando no seu lugar. Para voltarmos a Deus, nós não podemos olhar mais os nossos passos. Porque se Ele já me encontrou, eu estava perdido, Ele agora está me carregando, o que eu tenho que enxergar agora é os passos dEle. Nós precisamos olhar nos passos de Cristo. Por isso é que eu digo para vocês que Jesus é o caminho que caminha. Ele não é um caminho parado. Cristo é o caminho que também caminha. Porque quando Ele pega a ovelha não vê mais seu caminho. Agora a ovelha está vendo o caminho que também caminha com ela. Então Cristo é o caminho que caminha com você. Jesus é o caminho e o destino das nossas vidas. Jesus, escute bem isso. Jesus é o caminho de Deus para os homens e também é o caminho pelo qual os homens se chegam a Deus. Por isso que eu coloquei o título aí. Cadê o título na tela, Angélica? Sumiu? Jesus, o verdadeiro caminho. Jesus é o único caminho de Deus para com os homens. E também é o único caminho pelo qual os homens conseguem se chegar a Deus. Cristo é tudo para os homens e tudo dos homens para Deus. Você entendeu o que eu disse? Cristo é tudo de Deus para nós. E de nós, Ele é tudo para Deus. Ele não é só tudo de Deus para você, mas Ele é tudo de você para Deus. De tal maneira que se alguém quiser conhecer verdadeiramente a Deus, tem que olhar na pessoa de Jesus Cristo. E Deus conhece verdadeiramente o homem olhando no seu Filho. Você entendeu o que eu disse? Se alguém quer conhecer Deus, precisa olhar em Jesus. Para Deus saber que Daniel é meu, Ele precisa olhar no Cristo que está em Daniel, não no Daniel. Porque o Daniel em si, ele é falho, ele é pecador, ele tem cheio de defeito. Agora, o Cristo nele é perfeito. Por isso é que lá em 2 Coríntios, a Bíblia vai dizer que, 2 Coríntios 5,17, que assim se alguém está em quem? Não é quem está na igreja Santificação em Paz. Não é quem está na igreja Assembleia de Deus. Não é quem está na Pentecostal. Mas se alguém está em Cristo, nós somos uma nova. Só existe nova criatura quando nós estamos em Cristo. Então, o caminho de Deus para a humanidade é Cristo. O caminho dos homens para a eternidade também é Cristo. Deus, deixa eu filosofar um pouco aqui para você. Deus conheceu a mortalidade na crucificação de Cristo. Os homens conheceram a eternidade de Deus
na ressurreição de Cristo. Deus não deu apenas o que ele sentia. Deus não deu o que ele sentia. Deus deu o que ele era. Ele se entregou a si mesmo para nos resgatar, para te resgatar, para te trazer vida, e vida com abundância. Cristo foi e é e sempre será a maior oferta de Deus para te resgatar. Deus não deu porque ele sentia, Deus deu o que ele era. Porque Cristo é o que é, o que era e o que há de vir. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e o que há de, o Todo-Poderoso. Deus não deu o que ele sentia, mas o que ele era, o que ele é, ele entregou para você. Então, nessa noite, que você reflita nisso. Eu disse isso no culto dos homens que eu fui ministrar na semana passada, que todo homem que não tem domínio próprio tem demônio próprio. Se você não tem domínio próprio, você tem demônio próprio. Eu ainda disse isso na sexta-feira no culto dos homens que eu fui pregar lá em Pouso Alegre. Toda pessoa que não tem domínio próprio tem demônio próprio. Como assim, pastor? Se você não se domina, é porque alguém te domina. Então quem está te dominando não é Deus. Se você não tem domínio próprio, escute isso, você tem demônio próprio. Então, por isso que eu disse que Cristo, você, eu, somos a coisa mais importante que Cristo tem. O sangue de Jesus, o que ele fez? Ele apagou todos os pecados. Só que é o que eu gosto de ir um pouco mais além. O sangue de Jesus não só apagou todos os pecados, como também pagou todos os pecados. Você entendeu o que eu disse? O sangue de Jesus não só apagou todos os pecados, como também pagou todos os pecados. Então ele não só apagou os meus pecados, como a vida dele também serviu para pagar todos os meus pecados. Então eu quero que você entenda isso. O que significa Cristo pagou todos os meus pecados? Significa que nós nos tornamos aceitáveis, nós nos tornamos dignos e nos tornamos favoráveis diante de Deus. Então ele não só apagou, como ele também pagou. Não fui eu que paguei, foi ele que pagou. E eu quero que você lembre disso. Pense nisso. Lá em Atos capítulo 10, versículo 43, a Bíblia vai dizer que a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então ele não só apagou os nossos pecados, como ele também pagou os nossos, e só tem perdão no nome de, porque ele é que pagou, não foi você, não fui eu que paguei. Por isso existe uma grande diferença, que hoje a gente ainda tem dificuldade de entender. Perdoar e desculpar são coisas diferentes. E Cristo fez as duas por você.
desculpar significa tirar a culpa. Ele tirou a culpa que estava em mim e colocou nele. Por isso é que eu não tenho poder para te desculpar. Eu consigo te perdoar. Eu não consigo tirar a culpa. Eu consigo te perdoar. Você fez coisa ruim para mim, pastor, você me perdoa? Eu te perdoo, irmão. Você me desculpa, não tenho poder de tirar essa culpa. O único que pode tirar é Cristo. Por isso ninguém, quando nós chegaremos um dia naquela porta lá, Deus nunca vai te perguntar: oh, Ingrid, como é que você foi lá? Não. A pergunta é olhar no filho, quem é a Ingrid no filho, se está ok, se não está, lamento informar. A tua senha não é nessa porta, é no outro lado. Então, só Jesus é o caminho. Nós, escute bem o que eu vou dizer para você. Nós somos aceitos por Deus pelo sacrifício de Jesus. Deus não me aceita porque eu estou pregando aqui, porque eu sou bom, não. Deus nos aceita pelo sacrifício de Cristo. Que a tua vida, não só nessa noite, durante a sua jornada aqui na terra, que a sua vida esteja entregue a Jesus, aceitando a sua obra, e Ele te convida nessa noite a aceitar a obra dele. Só que tem um problema. Quantos aqui aceitaram a Cristo? Quem recebeu Ele? Quem recebeu Ele? Porque muitos estão aceitando, mas ninguém recebe. Porque aceitar e receber é diferente. Eu aceito a irmã Sandra, mas não recebo ela na minha casa. Não, eu te aceito, somos uma na igreja, Pai do Senhor, está tudo bem. Mas eu não recebo você na minha casa. E tem muita gente assim. Aceitaram Cristo, mas nunca receberam Jesus na vida deles. Então, eu ia trazer essa reflexão no domingo, mas Deus permitiu que não fosse domingo, para trazer os quarta-feira, para falar isso para você. Por isso é que lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, e é o convite que eu quero fazer para você nessa noite. Jesus fez convite para nós. Na Bíblia, Jesus fez dois grandes convites. O vinde e depois o ide. Só que antes de ele falar o ide, primeiro disse: você faz o quê? Vem. Você vem não para ir. Jesus é especial. Ninguém vem para ir, você vem para ser preparado. Porque se alguém está nele, então você vem até ele, você se torna nova criatura nele, e depois ele agora te diz: agora ide. O problema é que uns não estão nem vindo, já estão indo. E aí vão com quem? Vão por conta própria. E quando você vai por conta própria, o perigo é muito grande. Porque você está tomando o controle, que você tem o domínio e o controle da sua vida. Então Jesus faz um convite, eu quero fazer para você nessa noite. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Jesus quer te aliviar. Jesus quer pegar o seu fardo e Ele quer carregar. Escute bem isso que eu vou dizer para você. Um segredo, não conta para ninguém. Só em Cristo e por Cristo a salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Somente por Cristo e em Cristo. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, olha o que diz a palavra de Deus. E nenhum outro há o quê? Salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devamos ser. Não existe nem embaixo, nem no meio, nem onde você quiser subir. Por isso, acho que eu já contei aqui uma história que minha mãe contava, quando ela queria nos explicar a trajetória de Jesus, o céu e o inferno. Ela contava o seguinte, que teve um dia, né, essa é uma história, para mãe querendo explicar para a gente entender o poder de Cristo. E ele falou assim, um dia, as pessoas quando cometiam pecado, iam lá no inferno e chegavam lá, o chefão lá olhava, o chefão nem ia, o seu soldado já olhava, quem é esse aqui? Fulano de tal está cheio de pecado, isso aqui, deixa ele ali. E quando chega Cristo no inferno, lembra que a Bíblia fala que ele foi até as profundezas, ele pegou a chave do... Minha mãe já era especialista, porque a gente, na época eu não sabia que ela falava da Bíblia, mas ela contava a história. Falava assim, quando Cristo chega, olha uma ficha dele, quantos anos você tem? 33. Mas tem alguma coisa errada. Começaram a ver, peraí, com 33 anos, como é que ele tem pecado? Antes de 33 anos, ele está carregando toda a maldade, e também, depois dos 33, aí falar, esse caso a gente não consegue resolver, porque não é normal um menino de 33 anos, está carregando o pecado de Abraão, de Adão, não pode. E aí então mandaram chamar o chefe lá da cela. Falaram assim, chefe, tem um caso aqui que nós não estamos conseguindo resolver. Qual é que é o problema? Esse homem que está aqui, nós encontramos aqui no nome dele, não tem nada. Só que ele está carregando pecado que não condiz com a idade dele, porque só tem 33 anos. Está carregando pecado até 100 anos acima dele e 2.000 anos abaixo dele. Aí olharam, procuraram se tinha alguma coisa contra ele, não encontraram. E aí então ele diz assim, me dá aqui a chave do inferno. E ele pega a chave do inferno e sela. E ele vai e abre a chave do céu. Aí minha mãe explicando isso, aí eu nunca entendi. Aí ele falou assim, filho, sabe o que eu queria dizer para você? Não. Tenha Cristo, receba Cristo, viva por Cristo e com Cristo, porque essa é a vida que Deus nos concedeu. Ele é o verdadeiro caminho. Você entendeu o que eu disse? Saia daqui com essa mentalidade. Saia daqui com essa mentalidade. Tenha na sua vida quem? Cristo. Receba quem na sua vida? Viva por quem? Com quem? Com Cristo. Porque essa é a vida que Deus nos concedeu, que é Jesus. Filipenses, último texto que eu quero ler, Filipenses 3:8. E na verdade tenho também por perdas todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero estéril, ou seja, em vão, sem nada, para que possa ganhar a Cristo. Há muitos anos atrás eu fiz essa escolha. Muitos anos atrás eu fiz essa escolha para ganhar a Cristo. E hoje as pessoas não querem mais ganhar a Cristo. Precisamos ganhar a nossa vida em Cristo Jesus. Por isso é que Paulo, quando nós lemos o Filipenses, um texto muito conhecido, Filipenses 4, coloca para mim, Angélica, Filipenses 4,
do 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto em ter fartura, como em ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo tinha a certeza quando ele escreveu isso. Paulo está nos ensinando, ele sabe ter e não ter. Já teve muitas necessidades, mas também já teve muitas possibilidades. Paulo está dizendo, quando teve possibilidades, ele continuou crente. Quando teve necessidade, também continuou crente. E você? Por isso, quando nós não entendemos isso, tem muitos crentes que morrem com riquezas e tem outros com pobreza. Tem crente que morre com riqueza e morre com pobreza. Paulo diz, eu sei. Então que você entenda isso. Que você entenda que o verdadeiro caminho para a saída da sua vida, dos seus problemas, é Jesus. Por isso que eu disse aqui no culto que a gente fez do teatro, da Páscoa, uma frase que eu gosto muito do Charles Spurgeon, que ele diz que Cristo foi castigado como quem não merecia perdão, e nós fomos perdoados como quem não merecia castigo. Você parou para pensar nisso? Ele foi castigado como quem não merecia perdão para te dar o perdão. E nós que merecíamos castigo, fomos perdoados como que alguém que não fizesse nada. Sendo que nós somos próprios que merecíamos o castigo. Ele foi perdoado. Não, ele foi castigado por você. E você foi perdoado por causa dele. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero te dizer nessa noite que a solução se chama Jesus Cristo. E coloque isso na sua cabeça. Conhecê-lo é tudo. Não saber quem ele é. Estou falando, conhecê-lo é tudo. Saber quem Jesus é, muitos sabem. Coloca Filipenses 3:8, o último texto que eu quero ler, Angélica, para a gente orar. Já que eu li o 4. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Que nessa noite você faça isso. Você sofra, perde todas as outras coisas. Pode continuar. E ainda considera todas as outras coisas que te afastem de Cristo como nada, para você ganhar a imagem verdadeira daquele que te criou, a imagem da excelência de Jesus. Que você venha entender a importância que você tem. Você não é apenas alguém. A partir do momento que você foi resgatado, você não deve caminhar mais por você. Pastor, é difícil? Eu sei que é difícil. Pastor, é fácil? Depende da tua situação, não é? Mas coloque isso na sua mente. Você é a coisa mais importante que Jesus tem. Por isso é que todas as vezes que você falha, Ele vai ainda lá te buscar. Todas as vezes, mesmo você não merecendo, Ele ainda se estende a sua mão para te resgatar. Então, aproveite essa oportunidade. O amanhã a gente não sabe do amanhã. Viva hoje, Deus está te dando oportunidade.
Entenda que Ele é o verdadeiro caminho. Jesus é o verdadeiro caminho. Jesus é o caminho que também caminha conosco. E Ele não só caminha conosco, mas como nos carrega no ombro. Porque Ele nos ama tanto, que Ele deixou tudo que Ele tinha para ir buscar você que estava perdido. Que você viva a sua vida para Ele. Que verdadeiramente você viva para Ele. O grande problema dos crentes hoje, sabe o que é? É se achar que eles são fortes. Por isso, vocês vão lembrar quando eu dei o estudo aqui sobre fraqueza. Não faça a oração enfeitando a Deus. Fala os seus problemas. Porque hoje o crente, ele quer enfeitar, Senhor maravilhoso, dignífico. Mas você está roubando, está mentindo, não está contando isso. Você não vai vencer. Enquanto você continua mentindo, enganando, você não vence. Porque você está enganando a você mesmo e não a Deus. E quando você engana você mesmo, o Espírito Santo de Deus não te capacita e nem te dá força para vencer. E você continua caminhando sozinho. Só que vai chegar uma hora. Como eu estava conversando aqui com a Ingrid. Eu estou subindo lá e vocês estão... Tem gente que vai ver, eu estou subindo com Jesus. A Bíblia diz que nós veremos Ele vir buscar a sua igreja. Imagina aquele dia quando chegar. Subir com o Pai. E a Bíblia diz, nós o veremos face a face. Onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. É esse lugar que Deus preparou para você e para mim. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Você sabe o seu problema, sabe o que está acontecendo na sua vida. Que você no seu lugar clame a Deus, fale com Deus. Entregue a sua vida, as suas causas para Deus. Obrigado, Pai. Pai, nós somos tão falhos, somos tão fracos e pecadores, ó Pai. Necessitamos e precisamos de Ti, Senhor. Pai, nos ajuda a vencermos, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos no Teu caminho, Deus. A minha oração, Deus, nessa noite, não permita que nós nos desviemos, Senhor, para a esquerda nem para a direita, Senhor. Mas que venhamos permanecer no centro da Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade, ela é boa, é agradável, ela é perfeita em nossas vidas, ó Pai. Quantas vezes nós falhamos, erramos, Senhor. O Senhor foi nos buscar e nos resgatou. E nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade e o privilégio. Aleluia, Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Continua orando aí, continua orando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha essa promessa. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Ele não nos deixou órfãos. Eu virei, os levarei. Ele vai nos levar para mim mesmo. Aleluia, Jesus. Conheceis o caminho. Eu sei, Senhor. Para onde eu vou. Esse é o caminho, a Sou verdade, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia, Jesus. Quem Que eu vou para mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Você vai fazer a sombra de Pedro curava. Sem ele abrir a boca, a sua sombra curava. Deus ainda quer te usar. Deus quer te usar para fazer grandes coisas. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Ele vai rogar o Pai. Rogarei ao Ele vai Pai, rogar. e Ele vos dará o Consolador, O Espírito da verdade. o Espírito da verdade. O mundo nunca conheceu O ele. mundo não pode
Mas Ele habita em você, está aqui nesse lugar. Ele habita em vós. E Ele está contigo. Estará em vós para sempre. Diga isso. Diga. Aleluia. Esse é o que me ama. Agora escuta a promessa dele. Se alguém me ama, Ele te diz. Se alguém Será amado. amada por meu Pai, E Ele também vai te amar. eu também o amarei. E vai se manifestar. E manifestarei a Ele. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. A Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Quero te amar mais. Diga isso Senhor. com fé, diga com fé. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. O Espírito Santo enche esse lugar. Espírito Santo enche esse lugar, Senhor. O Senhor está aqui se manifestando. Esse amor tão grande que nos resgatou. Ele está aqui nessa noite te abraçando. Deixa Ele te encher. Deixa esse amor te encher. Deixa essa presença. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Quero te Jesus. amar mais, Senhor. Oh, Senhor, obrigado. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Quero te amar Aleluia, mais, Jesus. Senhor. Ele nos amou Quero primeiro. te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Repita só isso aí. Oh, Jesus. Se me amares verdadeiramente, diga: guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Se Ele habita em mim, estará comigo para sempre. E os guarda. Esse é o que me ama. Eu te amo, Senhor. Disse alguém. Será amado por meu Pai. Eu também o amarei. Me manifestarei a Ele. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. A Ele. Se você quer viver isso, se você quer ver Cristo se manifestar na tua vida, não ame Ele por palavra, ame Cristo com a sua vida, ame Jesus com a sua vida, apesar das lutas, das dificuldades, mas ainda assim, eu continuo amando Cristo com a minha vida, até nos momentos que eu falho, eu me levanto, eu continuo amando Ele com a minha vida, porque eu entendi o que Ele tem de mais importante sou eu. E Ele morreu por mim. Talvez eu não sei qual é a coisa mais importante que aconteceu na sua vida. Quando me fizeram essa pergunta, eu respondi, eu disse que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi algo que um amigo fez por mim. Eu tenho um amigo. Quando ninguém acreditava em mim. Quando ninguém me dava,
que eu chegaria a lugar nenhum, quando ninguém tinha nenhuma esperança na minha vida. Até o mundo me olhava que eu não chegaria a lugar nenhum. E aí esse amigo meu, um dia ele olhou para mim e disse: eu vou morrer por você, porque você é especial para mim. E a melhor coisa que aconteceu é Cristo ter morrido no meu lugar. Esse amigo morreu no meu lugar. Quando ninguém acreditava em mim, ele foi o único que acreditou em mim. Porque ele enxergou muito além do que aquilo que os homens enxergavam. E não só morreu no meu lugar, como ele me deu a vida que eu precisava. E a única coisa que eu quero fazer na minha vida é viver a minha vida para esse amigo. Eu quero dedicar toda a minha vida para ele. Eu não sei como foi na sua vida, mas esse Cristo que eu sirvo, ele é extraordinário. Extraordinário. Que pega o drogado, o lava, o limpa e o faz ser especial, e o faz sentar na mesa com os príncipes. Só poderia ser um Deus. Um Deus, porque ele tem a fórmula. Ele tem a fórmula da peça que ele fez. Ele sabe todos os detalhes do seu corpo. Quando ele olha para você, ele olha a peça que ele fez. E quando uma peça está fora do lugar, ele faz isso para encaixar de novo. Mas muitas das vezes nós estamos sempre saindo fora do lugar. Então volte para Deus verdadeiramente. Mas verdadeiramente. Não é por angústia. Não por... Não. Eu na semana retrasada, se não me engano, semana passada, fiquei um tempo lá no trabalho do Ramires, fiquei lá conversando, mais de 1 hora lá a gente conversando. E eu contei para ele do que Deus fez depois do teatro, que poucas pessoas sabem. Mas pessoas se converteram naquele dia. Vidas aceitaram Cristo naquele dia. Talvez na sua mente apenas uma pequena peça. Não. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória, porque o trabalhar e o agir vai vir dele. Você só faz o melhor para ele. Deixa, o resto é com ele, não é com você. O problema é que nós queremos fazer esperando o nosso resultado, e aí não acontece. Você está entendendo o que Deus faz? Ele é o verdadeiro caminho. A gente em Angola usa um termo: Jesus é o verdadeiro caminho, o resto é beco. Como é que se chama? Aqui também tem beco essa palavra? Sabe o que é beco? Sabe o que é beco? Sabe o que é beco? Oi? Ou seja, Jesus é o caminho, o resto é atalho. Os becos é tipo, sabe quando tem aquelas casas, você só tem aquele cantinho para você passar? É tipo isso aí. Então coloque isso na sua cabeça. Jesus é o caminho, o resto é beco. Ele é só o caminho, o resto é tudo atalho. E tomem cuidado com o atalho. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. A Angélica está feliz. A Angélica falou: não, pastor, vai ter que ser quarta-feira. Eu falei: Angélica, não dá para chamar domingo? Eu falei: não. Eu queria mudar. Ela falou: pastor, já mandei. Eu falei: então deixa esse mesmo. Que Deus abençoe e continue abençoando os irmãos. Que todos os dias venhamos entender esse verdadeiro caminho. Nunca é por força nem por violência. É você abrir seu coração verdadeiramente para Deus. É só isso que Cristo quer. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos.